Olá pessoal, estou passando aqui nesse finalzinho de manhã, antes da hora do almoço, para trazer uma palavra do coração de Deus para ti, uma reflexão. E está no livro de Gênesis, no capítulo 46, e do versículo 29 e o versículo 30, que diz assim: José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Aqui nós vemos o reencontro de Jacó, Israel, com seu filho José. Jacó, durante muitos anos, ele lamentou a morte do filho José. Nós sabemos da história que ele foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos tinham inveja dele. Na verdade, Jacó não sabia que os irmãos tinham vendido José. Não sabia de nada, tampouco ele sabia que José tinha passado por maus momentos, tinha sido escravo, depois tinha passado depois do trabalho escravo, ele tinha ido trabalhar na casa de Potifar como mordomo, e depois de lá ele foi lançado na prisão porque a esposa de Potifar caluniou José. Acusou de assédio. E mesmo Potifar, gostando muito de José e não acreditando muito na esposa, lançou ele na prisão. E depois disso nós sabemos que José teve a oportunidade de interpretar sonhos de Faraó e Deus elevou José a ser a segunda pessoa depois de Faraó lá no Egito, Ele foi elevado por Deus, de escravo, de mordomo para governador. E quando tudo isso foi descoberto, pai e filho puderam se abraçar e chorar, porque estavam muito emocionados, A Bíblia fala aqui que José e Jacó se abraçaram e choraram. E apesar dessa maldade que os irmãos de José fizeram com ele e com o pai, de vender como irmão e simular a morte de José, eles foram perdoados tanto pelo pai como pelo José. Então a família continuou unida. E nessa história de Jacó e seus filhos, tem uma lição valiosa aqui para nós, e é isso que eu quero falar hoje. Vamos refletir um pouco. Algum dia, alguma vez, algum momento, você já falou para alguém da sua família, pode ser a esposa, pode ser para o marido, pode ser para os filhos, assim: eu gosto de você quando você faz isso ou aquilo. Ou mesmo você diz assim: eu fico orgulhoso de você quando você faz determinada coisa. Ou talvez assim: não faça isso porque Deus não vai mais amar você. Será que você já falou isso em algum momento? Você já pensou, certo? O que é que você está transmitindo para o seu cônjuge, para os seus filhos? Que você está falando para eles que o amor de Deus é condicional a certas atitudes, a certos comportamentos? Reflita um pouco aí. E que eles estão aprendendo através de você sobre o amor de Deus, que está condicionado em atitudes, comportamentos.
Você já pensou nisso? Quando você fala essas coisas que eu já falei aqui. Mas nós sabemos que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não está ligado à nossa aparência. Ele não está ligado à nossa capacidade. Ele não está ligado às nossas atitudes. Ele não está ligado a nada. O amor de Deus não depende disso. O amor de Deus é incondicional. Nós sabemos que o amor de Deus é incondicional, porque a Bíblia mesmo diz que o Senhor olhou lá de cima e não viu nenhum justo. E nós sabemos que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele deu o seu único Filho, que era Jesus Cristo, para morrer numa morte dolorosa na cruz, para perdão dos nossos pecados, para que nós viéssemos a ter a vida eterna, né? Então, o amor de Deus não é condicional, porque senão ele não tinha feito isso. Porque Jesus Cristo veio como homem, nascido de mulher, né? Veio como humano para mostrar-nos o que fazer, passou pelas mesmas aflições que passamos, só tem uma diferença, ele não tinha pecado. Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha erro, mas ele se dispôs a fazer isso por amor a mim e a você. Então eu te convido hoje a receber este amor de Deus com gratidão, porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Receba este amor de Deus com gratidão. Não despreze esse amor incondicional que Deus tem por mim e por você. Porque senão, a morte do Senhor Jesus na cruz, todo aquele sofrimento no Calvário e na caminhada até o Gólgota, não vai passar de uma história, não vai passar de um fato. Ame os seus familiares, perdoe incondicionalmente. Você não vai ser conivente com o pecado. Você vai instruir, você vai aconselhar, mas ame e perdoe. Amém? Que vocês tenham um bom almoço, um ótimo início de tarde para todos e beijo no coração.